Muito boa tarde, minhas queridas! Gente, tudo bem com vocês? Bom, apareci aqui e faltam 2 meses e alguma coisinha lá pro meu casamento. Tá chegando. E agora, gente, chega de enrolar. Vou gravar vários vídeos agora porque tá chegando o casamento, então eu quero contar o processo de todas as coisas até agora. Eu peguei e abri uma caixinha no meu Instagram para vocês deixarem as suas dúvidas por lá. Ou seja, minhas amigas, meus conhecidos, porque até então eu acredito que eu não tenho um público aqui pro YouTube, né? Porque eu tô gravando tudo antes e depois do casamento eu vou estar postando. Uma amiga minha e uma prima deixaram a mesma pergunta. E assim, é algo que eu tenho trabalhado muito nesse processo. Então, eu resolvi trazer essas duas perguntas. Então, uma me perguntou qual que tá sendo o maior desafio, né? A parte mais desafiadora nesse processo pré-casamento. E a outra me perguntou qual tem sido a melhor parte e a pior parte. Como eu falei, meu casamento, o processo de preparar ele tem sido, assim, uma coisa muito leve. Mesmo acontecendo algumas coisinhas que a gente fica estressado e tudo mais, eu comecei a planejar o meu casamento, faltando 11 meses. Todo esse processo, todo esse tempo até agora tem sido muito leve. Deus tem nos abençoado de uma forma assim gigantesca, que tem acontecido mais do que nós esperávamos. Só que tem uma coisa que eu tenho visto: Deus abençoa muito a gente nesse período, mas Ele também ensina e vão ter horas que Ele vai exigir a nossa obediência. Só que fase dos preparativos do casamento e tudo mais, Ele vai pedir obediência em coisas específicas. Bom, pelo menos para mim tá sendo assim. Às vezes essas obediências são um pouco difíceis de serem compreendidas, né? Poxa, Deus, por que você tá me pedindo isso agora, né? Ou às vezes a gente pensava uma coisa e Deus vai lá e entrega outra. É isso, eu quero isso pro seu casamento. E a gente fica assim, mas não era isso que eu queria. Então, eu acredito que a resposta mais concreta aqui para eu dar para vocês, a parte mais desafiadora tá sendo aprender tudo que Deus tá querendo nos ensinar a fazer a vontade dele. Não é uma coisa fácil, gente. Podia muito bem aqui pegar e falar assim: ai, gente, mas tudo bem, a gente obedece, tô obedecendo com maior alegria, porque é sempre assim, Deus pede, a gente dá com muita alegria e tudo mais. Não, gente, não é, me desculpa, mas eu sou ser humana e eu tô gravando esse diário pra ser transparente com vocês. Mas não, eu não sou perfeita e às vezes Deus nos pede coisas que não é fácil compreender, que às vezes eu vou querer teimar, né? Só que no final de tudo, é a vontade de Deus que prevalece sobre minha vida, e isso é uma escolha minha e do meu noivo, da nossa vida. E aí eu gostaria de compartilhar quais são os ensinamentos que Deus tem ministrado nos nossos corações nesse período pré-casamento. Eu sou cristã de berço, cresci trabalhando na igreja e eu sempre cresci tendo assim a visão de que Deus era meu amigo, Jesus era meu amigo. Então, desde pequenininha, eu já tinha Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que a gente sabe, né, que tem coisas que acontecem durante a nossa vida na igreja, às vezes, que acabam nos machucando. As pessoas, às vezes, acabam nos machucando. Comigo não foi diferente, né? Acabei me machucando bastante. Tive mágoas, criei mágoas, e essas mágoas se enraizaram no meu coração. Eu acabei, assim, que no final, acabei mudando de igreja, e todo nesse processo de busca de uma nova igreja e tudo mais. Eu pensava assim, que quando eu fosse para uma nova igreja, eu não queria mais me envolver assim com as pessoas, eu não queria mais criar expectativas com as pessoas, não queria mais me envolver com as pessoas da igreja, eu só estaria lá na igreja somente para ouvir a palavra, para aprender e para poder me curar. Nesse processo, desde o momento que eu fiquei noiva, Deus começou com esse trabalho de curar o meu coração. Então, muitas coisas que não tinham sido resolvidas no meu passado começaram a ser resolvidas. As pessoas que eu nunca mais pensei que eu teria contato começaram a aparecer. Até aí tudo bem.
foi até uma parte assim gratificante, sabe? Porque eu não chegava a estar chateada, a ter raiva, pelo contrário, sabe? Gratidão pela história, né? Então, assim, é um momento muito nostálgico e poder conversar com essas pessoas, relembrar todas as coisas boas e se resolver é uma coisa muito boa. Só que aí, a partir disso, eu acredito muito que Deus pegou e falou assim: já resolvemos as questões do seu passado, mas agora a gente precisa resolver a sua questão com a igreja. Porque eu quero que você tenha comunhão, eu quero que você abra o seu coração e que você realmente tenha a verdadeira comunhão. E foi um processo muito difícil. Primeiro começou com os aconselhamentos do pastor. O pastor é um pastor maravilhoso da minha igreja. Eu gosto e sou muito grata a Deus pela vida dele. E eu acho que isso foi o que mais me quebrantou. Porque aí ele foi aconselhando a gente, aconselhando da gente se abrir para a igreja, né? Fazer o convite, permitir que a igreja vivesse esse momento conosco. Eu fiquei meio resiliente, né? Não por maldade, mas por medo de eu me machucar. Só que aí Deus vai quebrando minhas pernas, né, gente? E Deus é tão bom, tão fiel, que às vezes a gente fala assim, não, do nosso jeito tá ótimo. E no final, quando a gente permite que Ele faça a vontade dele sobre nossa vida, a gente fala assim, pensa, meu Deus, a vontade de Deus para nossa vida realmente é muito melhor. Porque as pessoas têm sido maravilhosas. Todos os ensinamentos que o pastor tem dado para mim, para meu noivo, têm sido maravilhosos. Eu tenho visto o amor de Deus através da vida dessas pessoas, através da vida do pastor. E esse amor é tão grande que eu tenho ficado constrangida de tanto amor que a gente tem recebido. Eu já me senti muito amada, mas me sentir amada assim pelas pessoas da igreja. Sentir amada, sentir que Deus tem falado aos corações dela por meio do meu casamento, ver as pessoas animadas, felizes se juntando para viver essa fase comigo, meu noivo nos abraçando assim, nos ajudando em oração, me deixado muito constrangida e muito feliz, obviamente. Eu tenho visto o amor de Deus, eu tenho sentido o amor de Deus. E aí eu falo uma coisa para vocês. Dentro desse só um acontecimento, né? E desse aprendizado que Deus tem trabalhado muito o meu coração, tem me ensinado e tem me curado, tem cortado as raízes, né? De mágoas antigas que se tiver alguma ainda, Deus está retirando tudinho do meu coração. Como vale a pena nós obedecermos a Deus, sermos obedientes e fiéis a Deus? Outra pergunta é: quais foram os acontecimentos que foram os melhores acontecimentos? Tudo está sendo maravilhoso. Só que, graças a esses acontecimentos desafiadores, eu tenho visto a glória de Deus, eu tenho visto Deus trabalhar na nossa vida de uma forma assim extraordinária. Graças a esses acontecimentos, graças à obediência, meus olhos estão sensíveis. Eu percebi que eu não estava mais reconhecendo tanto a voz de Deus, eu não tinha mais aqueles momentos para eu conversar com Deus, ou só simplesmente pegar e falar assim: Deus, eu vou ficar quietinha, fala comigo. Ou também eu não sentia mais que Deus ouvia minhas orações. Eu tava nessa fase. E tudo se ressignificou, né? Comecei a buscar mais Deus. Eu tomei conta de como minha vida tava muito no automático e corrigi isso. Voltei a ter meus momentos com Deus. Isso tem sido o mais incrível de tudo isso. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. Espero que vocês gostem, deixem seus likes. Um beijo e até mais!